Record News. Olá, bem-vindo. A repórter do R7, a Bárbara Garcia, está aqui conosco. Bárbara, quais são então os nossos convidados de hoje? Olá, Heródoto, boa noite. Para falar sobre essas medidas recém-anunciadas, sobre cortes e aumento nos impostos, nós vamos conversar com o professor de Economia, Evaldo Alves, que vai explicar certinho, item por item, para nós. Também vamos exibir uma entrevista exclusiva com o ministro da Educação, Renato Janine Ribeiro. Então, a gente pede a sua participação, envie perguntas para a hashtag JRNews no Twitter ou no WhatsApp, que é 942128782. Ok, obrigado. Bom, nós temos aqui outras informações para você que está nos acompanhando desde a tarde. E agora com a participação da nossa companheira Cristina Lemos, que está em Brasília. Olá, Cris, boa noite e obrigado pela participação. Boa noite, Heródoto. Cris, quais são as últimas novidades aí, Cris? Olha, nesse momento a presidente Dilma está reunida no Palácio da Alvorada com governadores, está buscando aí apoio para as medidas anunciadas hoje. Foi um dia extremamente tenso no Palácio do Planalto. Houve um momento que não havia nem cadeiras para os jornalistas se sentarem, eles estavam todos de pé pelo corredor a caminho do Salão Oeste, onde foi feito o anúncio das medidas que surpreenderam em boa parte, porque não se imaginava que o governo fosse voltar à CPMF, um imposto criado há quase 20 anos atrás, com uma perspectiva de arrecadação de 32 bi, envolvendo uma CPMF de 0,20%, menor que a antiga versão, que era 0,38%. Você se lembra bem, Heródoto. É um imposto que foi escolhido pela sua eficiência e pelo seu caráter linear, quer dizer, ninguém escapa da CPMF. Ao contrário da CID, que era um imposto com altíssimo impacto inflacionário, portanto, o governo fez uma opção conservadora pelo lado da eficiência e emergencial. A CPMF é considerada imbatível, nada é tão eficiente quanto ela. Então, só que essa medida ainda vai enfrentar provas duríssimas no Congresso. Imagina que se trata de uma emenda à Constituição. Para isso, para se aprovar uma emenda à Constituição, são necessárias 4 votações, primeiro e segundo turno na Câmara, primeiro e segundo turno no Senado. Dificílima aprovação, principalmente se você considerar que o governo tem de proceder, tem de ser bem sucedido em todo esse pacote, tem de votar tudo, aprovar tudo até o final do ano. É uma tarefa hercúlea, Heródoto. Cris, você conhece bem os bastidores de Brasília. O pessoal do governo está unido em torno daquilo que foi dito hoje à tarde ou não? Boa pergunta, Heródoto. Olha, comenta-se aqui em Brasília que a reunião de coordenação, essa que durou 4 horas, normalmente ela dura 1 hora, um pouco menos, ela durou 4 horas, ela teve a participação de 14 ministros e mais alguns líderes do Congresso. Comenta-se que houve muita discussão nessa reunião. Alguns queriam que os impostos não fossem apresentados hoje, fossem apresentados no outro momento. Essa tese caiu por terra. O governo acabou apresentando os cortes e os impostos paralelamente. Engraçado que a tarefa mais amarga, que foi de apresentar os impostos, ficou para o ministro Levi. Como quem diz assim, olha, você já é malquisto mesmo pelos petistas, já tem uma guerra enorme em torno da sua figura, fica você com o remédio amargo. E o ministro Nelson Barbosa apresentou os cortes, que também não foram nada assim bem recebidos, não. Houve uma reação forte do PT, principalmente porque os cortes afetam aí uma ala, uma base social de sustentação do PT, que são os servidores públicos federais. Ok, Cris, obrigado então. Até a próxima, Cris. Obrigado. Bom, como a Cris acabou de contar para nós agora um pouquinho, o governo federal vai propor o retorno da querida CPMF, Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira. Pode até ter outro nome. E esse conjunto de medidas fiscais que deve garantir, ou ajudar a garantir, eu diria, a meta de superávit primário, 0,7% do PIB no ano que vem, nesse não. Quando foi criada, em 1996, a CPMF tinha como objetivo garantir recursos para a saúde. Dessa vez, o objetivo é pagar a aposentadoria e tentar segurar um pouco o déficit da Previdência Social. Né? Mas eu acho melhor você, de viva voz, ouvir o ministro da Fazenda, Joaquim Levy.
foi considerado que, diante de todas as alternativas de tributos, a prorrogação da vigência da lei original de 1996 da CPMF seria o caminho que traria menor distorção à economia, seria o caminho com menor impacto inflacionário para se levantar uma receita deste vulto, seria também o mais distribuído, ou seja, esse é o imposto que, vamos dizer assim, incide tanto nas atividades de lazer quanto nas atividades produtivas. Incide de maneira equitativa em todos os setores. E, na verdade, se a gente for pensar por operação, a gente está falando de 2 milésimos do valor. Por exemplo, você vai comprar, compra uma entrada de cinema, né? E usa lá o cartão de crédito. Independente de quanto que o banco cobra pela transação do cartão de crédito, você teria 2 milésimos do valor da entrada do cinema entrando para ajudar a diminuir o nosso déficit da Previdência Social, que é a prioridade nesse momento. Nós temos que fortalecer a Previdência Social. Esta é uma contribuição provisória. Provisória é aquela que começa e termina, é isso que é provisória? Né? Aliás, eu vi, inclusive, aí na coletiva de imprensa, uma colega nossa do Correio Brasileiro levantou e disse: ministro, o senhor não falou quanto tempo é essa provisória? Aí ele falou dando risada, ficou vermelho e tal, 4 anos. Mas 4 anos não vai ultrapassar o governo? Não, mas aí o outro governo vai, enfim. Né? É o que é possível fazer nesse momento. Olha, logicamente que isso teve reflexo em vários setores da sociedade. Agora há pouquinho a gente viu uma nota da FEBRABAN dizendo que apoia em gênero, número e grau tudo que aconteceu, os banqueiros estão contentes. Mas a gente foi atrás, aqui nossa equipe foi atrás de diferentes associações e também de movimentos sociais sobre o plano do governo que envolve cortes e aumentos de impostos. Né? Por exemplo, você vai ver agora, a gente fez por WhatsApp, o economista da Associação Comercial de São Paulo, né? O Marcel Solimeu. Não podemos concordar com o novo aumento de imposto, a recriação da CPMF, quer dizer, estamos sempre repetindo as mesmas histórias do passado. Desse jeito o país não vai avançar. A criação da CPMF, mesmo provisória por 4 anos, nós já tivemos experiência semelhante e não foi boa. O aumento de imposto, drenando recursos dos consumidores e das empresas, vai agravar a recessão. E agravando a recessão vai afetar a própria arrecadação. Então achamos que não é por aí o caminho, a saída tem que ser feita mesmo pelo lado do governo. Professor Evaldo Alves, professor de Economia da Escola de Administração de Empresas da Fundação Getúlio Vargas, está aqui conosco. Professor Evaldo, mais uma vez, obrigado pela gentileza. Boa noite, Evaldo. Boa noite. Bom, qual é a avaliação geral, primeiro, que você fez do anúncio feito pelo ministro Levi e Barbosa? De um lado, é uma medida necessária, porque o governo já está no limite da sua possibilidade de recursos no que diz respeito ao orçamento de 2016. O orçamento de 2016, do jeito que ele está colocado, ele já apresenta um déficit de 30 bilhões de reais. E essas medidas são, de um lado, para cobrir esses 30 bilhões de reais. E também tem um outro lado. Qual é? Pelas regras de financiamento internacional, os organismos internacionais, cada governo deve separar também um montante de recursos chamado superávit primário. Esse tal de superávit primário é o quê? Recursos que eu devo separar fora os meus gastos, minha receita e minha despesa, para honrar minha dívida. Dívida interna. E externa também. Muito bem. Nós estamos com um déficit de 30 bilhões mais 45 pelo superávit primário. Portanto, na verdade, o hiato de recursos, a necessidade de recursos são 75 bilhões de dólares. Quer dizer, nós precisaríamos então de 75 bi para poder equilibrar as contas e pagar a dívida, é isso? Para pagar a dívida. Para pagar dívida. o juro, desculpa. Isso. Não a dívida, o juro. Isso.
Sei. E com a gente viu aí, a gente só tem 30. Só temos 30, não, está faltando 30. E aonde é que a gente vai arrumar os 40 para pagar o juro? Aí, com todas essas medidas, se imagina. Então, que medidas são essas? É esse pacote, que no fundo, de um lado, corta assim as despesas, e esse corte de despesas é um corte praticamente linear, porque ele corta programas sociais, o Minha Casa Minha Vida, o PAC estão entre os programas que vão ser ceifados um pouco com isso, vão pagar um certo preço. Mas também não é somente isso. O próprio telespectador na casa dele, ele vai ter consequências que não tem nada com o governo. Ele pode nem passar em frente a uma repartição pública nem uma vez por ano. Se um dia ele for vender uma casa, se ele for vender um terreno, se ele for vender uma propriedade dele, ele vai ter que pagar um adicional de imposto por conta desse. Sim. O empresário vende a sua empresa, ele vai ter que... Aquele imposto sobre bem de capital, é isso? Exatamente. Nós vamos ter que pagar mais por isso. Então, de todos os lados, não foi somente aí. Alguns incentivos, e aí está a questão brasileira que é contraditória. O governo dá incentivo para o empresário montar uma empresa, ir para um setor, e agora o setor que nós queremos é esse, o empresário vai lá, compra máquina, equipamento, empresa, amplia, investe, etc. O governo está cortando esses incentivos. Quer dizer, aquilo que ele se comprometeu, ele está tirando. Portanto, vai custar para o cidadão, vai custar para o empresário, todo mundo vai pagar com esse ajuste para equilibrar as contas do governo. O corte que foi feito no governo ainda é pouco. É bem verdade que o governo ele tem pouca flexibilidade por isso. Por quê? Os salários, o funcionário é estável, não posso mandar embora. Então, corte que em pessoal fica só entre os precários. Precários, aqueles que não foram concursados. Não foram concursados, que é um número muito reduzido. Então, a possibilidade de manobra é pequena, mas ela está sendo dada, esse ônus está sendo passado para a população de um modo geral, seja empresário, seja cidadão, todos é que vão pagar por isso. Eu até tenho uma notícia aqui, é o seguinte, a Federação Nacional dos Trabalhadores do Judiciário Federal já estão preparando um processo contra os cortes anunciados, não é? A informação foi do coordenador-geral, Aldilson Rodrigues, que também mandou um WhatsApp aqui para a gente mostrar para vocês. O pacote anunciado pela presidente Dilma hoje continua jogando os custos da crise e do ajuste fiscal apenas sobre os trabalhadores e a população mais sofrida do nosso país. Nós não aceitamos, denunciamos, porque continua querendo fazer economia de recursos para privilegiar pagamento de juros e amortização da dívida, que já sangra no nosso país. Nós denunciamos particularmente a medida que busca continuar com o congelamento em curso aos servidores públicos federais que estão com seus salários congelados e database desrespeitada. Também denunciamos a suspensão dos concursos públicos. Se o serviço público já é insuficiente, a agilidade e a qualidade necessária, isso vai piorar com a suspensão de contratação de novos servidores. Por isso são medidas que pioram o funcionamento do Estado e privilegia a especulação e o pagamento de juros. Por isso nós chamamos uma marcha já para o próximo dia 22, uma marcha de servidores públicos federais que vai enfrentar e cercar o Palácio, denunciando essas medidas que buscam privilegiar sonegadores, especuladores e outros que não têm compromisso com a população. Bom, parece que a resistência, então, pode vir também aí do setor, vamos dizer, do setor trabalhista. Pode do setor trabalhista e desses movimentos sociais que também vão ser afetados, os programas sociais vão ser afetados, e não somente os programas sociais. Nós temos o Sistema S no Brasil. O Sistema S o que é? É o SESC, SENAC, SENAI, que fazem o quê? Eles pegam uma parcela do faturamento das empresas, uma pequena parcela, formam um fundo, com esse fundo treinam técnicos, jovens, dão capacitação, um trabalho que devia ser feito pelo governo, mas está montado aqui para ser assim, essas instituições que fazem, e fazem isso muito bem. O que vai acontecer? Vão pegar esses recursos, parcela disso, 30%. Acho que 30%, né? 30%. 30% para cobrir o déficit da
Previdência, quer dizer, estamos tirando recursos do presente e do futuro para jogar para o passado, tá claro? Que é o pessoal da Previdência Social. Da Previdência. Previdência precisa ser arrumada sim, mas não é dessa forma, comprometendo o treinamento, a capacitação de grande parte da juventude, que a gente vai fazer isso corretamente. Professor, a gente tem também aqui pergunta de internauta e telespectador simultaneamente, né? E a Bárbara Garcia tem aqui. Qual é a pergunta, Bárbara? Boa noite, professor Evaldo. O Flávio Haddad, de Brasília, pergunta: por que esperaram baixar o grau de investimento do país para depois fazer um anúncio destes? Isso não demonstra total despreparo da equipe econômica e do governo? Na verdade, essa crise, vamos chamar de crise, essa crise aí do ajuste fiscal, ela já está anunciada faz tempo. No entanto, ajuste fiscal tem essa característica. Quanto mais eu demoro, mais ele vai ser penoso no futuro. Então, o governo já devia ter feito isso, não é no começo do ano, há alguns anos. Já no passado? Já no governo passado da presidente Dilma, lá pela metade, já havia sinal muito claro de que isso estava acontecendo. Se fizesse o ajuste naquela época, seria menos penoso, menos oneroso para a população, de um modo geral, sejam nos programas sociais, sejam inclusive nos programas de treinamento, capacitação e até na questão dos imóveis que estão sendo mais tributados agora. Você disse, já naquela época já se previa. Alguns analistas olham lá na frente e desenham o cenário. Você se lembra daquela gerente do Banco Santander? Lembra dela? Lembro. Não me lembro o nome dela agora. Lembro o nome dela, eu lembra, sei. né? Pois é, que fez um cenário dizendo, o negócio vai ficar feio. E ela foi demitida, né? Porque esse cenário é mandado para os correntistas, acho que talvez para o pessoal do Prime e tal, né? A gente recebe e olha ali. Então ela foi demitida porque olhou lá na frente e falou, o negócio vai ficar feio. A mulher, nós já tentamos falar com ela, não quer falar. Nós até convidando para vir aqui. Você escuta, então é melhor o seguinte, é melhor você olhar lá. Não, se for bom você fala, se não for bom você não fala não. Aliás, essa é uma tendência um pouco brasileira, a gente não enfrenta os problemas de uma maneira contundente, a gente prefere contornar. Mas quanto mais cedo eu enfrento, menos ônus eu vou ter, vai ser mais fácil resolver. E certamente... É que o tempo da economia às vezes não coincide com o tempo político, né? Esse é o grande problema da política e da economia, porque os políticos eles têm aqueles mandatos, 4 anos ou... Você quer fazer ajuste em época de eleição, pô? Ana? Exatamente. Deixa eu te mostrar uma coisa aqui, olha. Nós temos aqui no nosso telão alguma coisa aqui para mostrar para o nosso telespectador internauta. Nós temos assim, proposta de retorno. Em 99, a alíquota era de 0,20, como é hoje, como estão propondo hoje. A arrecadação foi de 13,6 bilhões, né, em 99. Vamos mudar a tela. Em 2006, a alíquota, quando terminou, chegou em 0,38 e a arrecadação subiu para 33 bi. Depois disso, ela acabou. E agora nós temos, então, uma nova previsão. A arrecadação em 10 anos, aliás, somando todo o tempo dela, então, foi de 222 bilhões. Uma boa grana, durante 10 anos que ela existiu, depois ela acabou. Bom, além disso, né, nós temos o quê? Temos mais a nova. O objetivo aqui, então, é imposto provisório, com a duração de 4 anos, provisório aqui, a gente devia botar entre aspas, pagar as aposentadorias, como você explicou, e diminuir o déficit da Previdência Social, né? Bom, a gente tem a noção de quanto é que isso gira? Bom, a alíquota a gente já sabe, desde aquela primeira lá, pode ser 0,2, 0,20, 0,200, que é tudo a mesma coisa, tá certo ou não? Está aqui, a alíquota então é 0,2, como começou a outra lá no governo Fernando Henrique. Previsão da arrecadação, 32. Quer dizer, lá com 0,2 foi mais ou menos 16. Aqui com o mesmo 0,2, 32. Significa que o país cresceu. Exatamente. Não é verdade? Cresceu de lá para cá. Agora, com 32 bi, professor Evaldo, o que eu faço na Previdência Social? Eu vou sanar a Previdência ou não? Não. Não? Não. Nós precisamos repensar a Previdência e tirá-la do guarda-chuva do governo. Previdência se faz como? Eu vou montando um fundo e com esse fundo eu vou gerando recursos e pagando as aposentadorias até ele andar sozinho. No Brasil, a gente faz o quê com a Previdência?
O custo da Previdência sai direto da circulação do governo. É na veia, tira dinheiro da veia do governo. E é isso que a gente precisa rediscutir e repensar. Essa sua questão ela tem uma enorme importância pelo seguinte: o custo da Previdência está tirando também recursos, não dando oportunidade para outros investimentos em educação, em saúde, em desenvolvimento. E o grande defeito desse pacote todo qual que é? Se falou em muita coisa, se enfiou a mão no bolso de muita gente para tirar imposto, mas não se falou uma palavra, e não se falou de um centavo para o crescimento econômico. Entendo. Nós somos um país que necessitamos desesperadamente de crescer. Por quê? Eu tenho uma população jovem chegando no mercado. E que se ela não é absorvida no sistema econômico, ela pode cair em outros rumos. Sem dúvida. Tá claro? E nós brincamos com esse perigo e não pensamos no país que a gente quer crescer, ter no futuro. Na verdade, nós estamos com esse programa, com esse pacote, resolvendo o problema de 2016. Tá. Ponto. Ponto. Mas não estamos resolvendo problema social nenhum, não estamos desenhando país nenhum, construindo cenário nenhum para o futuro do Brasil. Não é o que nós podemos fazer, não é o que é possível. Sim, mas não só tirando e aumentando o imposto. Primeira questão que deveria se discutir, começar a discutir, já faz tempo devia ter sido. Sim, claro. Vamos, pelo menos começar amanhã. Como que eu vou reordenar meu sistema previdenciário e torná-lo um sistema previdenciário como em qualquer lugar do planeta? Para eu começar a pensar também em ter recursos. E também, nesses programas... Quando você fala isso, você está dizendo, bom, vamos aumentar a minha idade mínima de aposentadoria, porque nós não temos. Né? Temos aí aquela confusão chamada fator previdenciário, não é isso? Quer dizer, teria que ficar claro para a sociedade, 65 anos é a idade mínima para aposentar. E também tem o seguinte, desse dinheiro, isso vai para um fundo gerido por um grupo que não seja o governo. Quem acaba gerindo isso? O Ministério da Fazenda. Isso tem que ser um grupo que tente construir um fundo. Pode demorar algum tempo, mas nós precisamos já começar a pensar nisso. E não somente resolver. O Financial Times exagerou um pouco naquela questão UTI. Na abertura, eu achei bravo, eu fico muito bravo isso aí. Mas tem um detalhe. Agora nós estamos nos preocupando com a Previdência na hora que está na UTI. A gente devia ter pensado antes. Mas não quer dizer que não devemos deixar de pensar e buscar a solução. Porque Previdência todo país tem que ter. Claro. Toda a sociedade tem que ter. Precisamos começar a construí-la agora. Mas não é só a Previdência. Também precisamos pensar no futuro, não só pensar no dinheiro, nos recursos, da mão para a boca. Para isso, o governo não tem que ter sustentação política. Ele não tem sustentação política na oposição, lógico. Né? Deveria ter sustentação política no seu próprio partido, que também está rachado, uma parte apoia, outra parte não apoia. Os movimentos sociais, por exemplo, você viu aí o exemplo, não apoiam. Quer dizer, não fica muito estreito, quer dizer, algumas dessas medidas vão ter que ser aprovadas no Congresso Nacional. Salvo engano, uma delas, acho que é até uma emenda constitucional. Vai precisar de 4 votações no Congresso para poder ser efetivada. Agora, tem uma coisa que todo mundo fez no Brasil. O Brasil passou por transformações. Em 2008, nós tivemos a mais recente e tal. E o que acontece? Toda empresa fez seus ajustes, toda a família se ajustou a esse novo mundo. E o governo, na hora de se ajustar, ele faz o quê? Ele aumenta imposto. O governo também precisa fazer a sua parte. E tem muita gordura para ser cortada, tem muita coisa para ser racionalizada. E o governo precisa voltar para suas atividades fim. Educação, saúde, segurança. Eu preciso ter gente lá na ponta, professor, médico, enfermeira, etc. Ao invés de, para cada enfermeira, eu tenho 5 fiscalizando e mais 5 fiscalizando cada um dos 5, tá claro, gente? Nós precisamos ter uma administração mais eficiente, onde eu também vou buscar recursos para tornar o Brasil mais viável e pensar um pouquinho no futuro. Com isso que nós estamos fazendo, nós estamos apenas engordando o quê, hein? A máquina estatal. Professor Evaldo, queria que ficasse um pouquinho mais, a gente vai conversar aqui no nosso portal, ok? Bom, a gente vai fazer um rápido intervalo
E daqui a pouco a gente vai contar até o seguinte, além dessas preocupações todas no Congresso, tem também aquelas pautas chamadas carinhosamente de pauta-bomba, porque ela pode colocar todo esse esforço dos portos a perder, porque elas geram despesa para o governo. A gente vai mostrar.